Alcira, boa tarde, João Gabriel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A projeto de lei que trata sobre a questão do transporte coletivo, que é, digamos assim, a lei que vai dar o lastro jurídico, vai regulamentar em termos de município as diretrizes básicas sobre a operação do transporte coletivo, né? Lei, então, que até então não existia no município de Cachoeira do Sul. Ele faz parte desse pacote preparatório para a licitação do transporte coletivo. Então ele está previsto lá no nosso plano de trabalho. Ele é uma das fases que iniciais que nós realizamos todo aquele estudo legislativo, toda a organização, toda a compilação das legislações municipais, e agora nós fechamos esse pacote com a elaboração desse projeto de lei. Ele então segue para o Poder Legislativo para ser apreciado, votado, e a gente conseguir, lá quando for realizar a licitação, a gente ter esse laço jurídico da lei municipal. O que muda com esse projeto? Ele muda vários aspectos. Primeiro, é a mudança mais drástica, é que ele consolida pela primeira vez uma legislação específica para a operação do transporte coletivo em Cachoeira do Sul. Então esse é o grande norte dele. Dentro deste norte ele trata e ele traz determinadas diretrizes operacionais, administrativas, econômicas e financeiros, e principalmente voltadas à qualidade dos transportes e outros agregados que vai ser beneficiado o usuário do transporte coletivo, a população de Cachoeira do Sul que utiliza o transporte. Quer dizer, nesse momento, o projeto visa beneficiar o usuário. Exatamente. Todo o projeto de licitação do transporte coletivo, ele está consolidado em alguns pilares. Os pilares básicos deles são uma construção jurídica adequada para que ele possa ser concedido à exploração do terceiro, ou seja, feita a licitação do transporte coletivo, né, para que a gente tenha uma administração, dentro da questão da administração, a gestão do transporte coletivo compartilhada entre o poder público e a nova operadora. Ele tenha lá as suas garantias de controle e fiscalização pelo poder público, que até hoje, todos os históricos que nós temos dentro do município, pesquisar até agora, nunca houve fiscalização do poder público sobre a operação de transporte coletivo em nenhum aspecto. Isso não só para fiscalizar, para impor multa, nada desse sentido, mas sim para dar garantia de que aquilo que foi contratado está sendo entregue para a população que paga realmente e é o grande interessado. Nós temos os pilares econômicos e financeiros que vão dar sustentação econômica e financeira, principalmente para a garantia da saúde econômica da empresa operadora que vai prestar esse serviço, né? E a questão do atendimento às necessidades da população, entregando para ela um produto de qualidade. Então, é exatamente essas diretrizes que a gente tem por base. Secretário Orion Ponce, também o secretário adjunto Neri Leal, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que o senhor vem nos prestigiar aqui no Conexão 99, né, secretário adjunto. Mas, pelo que o secretário Orion está nos dizendo, esse projeto de lei vai estabelecer de forma muito clara os deveres e os direitos da concessionária, os deveres da prefeitura com relação a essa concessionária e também quais os benefícios que os usuários do transporte vão ter ao longo do tempo. Quer dizer, é um projeto que não é para uma gestão, mas ele é um projeto de governo mesmo, que vai ficar para outras futuras administrações. Boa tarde. Boa tarde, Alzira. Boa tarde aos ouvintes. É realmente exatamente isso que está falando. Na verdade, o projeto não é só para uma gestão, e sim para que todas as gestões que vêm a seguir, elas acompanhem e seguem essa metodologia a qual está sendo aplicada. Secretário Orion, o senhor falou também que esse projeto prevê, em alguns momentos, a saúde financeira das empresas. Exatamente. Como é que vai ser esse cálculo? Porque hoje nós temos uma questão muito séria. Os funcionários da Transporte Nossa Senhora das Graças, a atual operadora, estão em estado de greve. Hoje, inclusive, às 20h30, tem uma nova assembleia, né, lá na Associação dos Moradores do bairro Quinta, da Boa Vista, né, para discutir essa questão do dissídio, que eles não receberam proposta ainda com isso e tal. A empresa, por outro lado, alega não ter saúde financeira, inclusive porque teve uma redução nas passagens
de ônibus ocorrida, essa diminuição ocorreu em 2025, não lembro direito. Em junho. Em junho do ano passado, e desde então opera no prejuízo. De que forma esse projeto de lei vai garantir essa saúde financeira das empresas? Bom, primeiro dizer assim que a gente é muito responsável sobre a questão dos cálculos econômicos e financeiros que a gente faz sobre o transporte coletivo. A empresa já ingressou 3 vezes com ações contra o poder público, entre elas sobre essa questão da redução tarifária. Nenhuma ele teve êxito, né, por enquanto, nesse quesito. Então, ou seja, entende-se que ele está contemplado, e eu tenho certeza, isso eu dou certeza absoluta, para todos os operadores do transporte coletivo e para toda a população, que a saúde econômica e financeira, pela qualidade do serviço que eles estão prestando, pela atualidade, está totalmente contemplada. A questão dos trabalhadores, da sua reivindicação sobre os seus salários, é totalmente justo, mas isso é uma relação inicialmente agora, entre patrão e empregado, né, onde eles apresentam a sua proposta e o empregador vai dizer se ele consegue ou não atender essa demanda salarial. Obviamente que ele tem um determinado impacto sobre o serviço público, mas a prefeitura em si, ela não participa dessas negociações, até para não influenciar a mais ou a menos numa relação que é eminentemente entre o empregador e o empregado. Conforme ele vai avançando essas situações não resolvidas, obviamente que ele demanda determinada atenção do poder público para verificar como ele vai agir se por acaso houver alguma ameaça de paralisação e prejuízo à população. E eu vou dar garantia total à população de Cachoeira do Sul que ela não terá prejuízo sobre a intervenção ou qualquer tipo de paralisação. Tá? Então, a empresa tem os seus compromissos com os seus empregados, seja elas pontuais ou não, e esses compromissos são da empresa e não da Prefeitura Municipal. No momento que a Prefeitura Municipal tiver que intermediar isso, com certeza nós temos ferramentas jurídicas para fazer isso, inclusive com a intervenção junto à operadora. Mas a prefeitura já foi informada do estado de greve que os funcionários estão em estado já de solicitamos ao sindicato. Estranhamente, pelo que nós já pesquisamos, não houve nenhum edital de convocação, que é normal para esses processos, não teve publicação do edital, recebemos uma ata parcial sem assinatura dos trabalhadores, já conversamos com alguns trabalhadores que estranharam porque também não sabiam desse evento, ou seja, está algo ainda não claro para a gente, mas isso tudo não tira a legitimidade, como eu disse, dos trabalhadores, porque é uma questão salarial bastante personalizada, da questão da relação trabalhadores e empregador. Na questão da operação do transporte coletivo, tá? Se isso tiver uma repercussão de operação do transporte coletivo, nós estamos prontos para agir, para garantir à população a operação, nem que seja com a intervenção junto à empresa. Tá? Isso dou garantia. O transporte coletivo, ele não vai parar em Cachoeira do Sul. Tá? E se ele parar, nós vamos tomar medidas bem radicais, tanto com a operadora quanto qualquer um outro para garantir a operação do transporte coletivo. Até por serviço essencial precisa ser mantido 30% da operacionalidade, não são 30%? São, né? Hoje, na verdade, é o seguinte, o que acontece? Com o jeito que está sendo prestado o serviço, tá? Nós estamos num patamar mínimo e nós não temos como reduzir, e a gestão municipal, o prefeito Leandro Balardim, nós como gestores técnicos da pasta, nós vamos aceitar nenhuma redução em nenhum horário e nenhuma linha de transporte coletivo. Certo, mas nesse projeto de lei que trata do transporte
que vai regulamentar para todo sempre o transporte coletivo urbano de passageiros em Cachoeira, o senhor disse que tem ferramentas para garantir a saúde financeira das empresas. Sim, está porque garantido. Porque qualquer empresa quer garantia de que não vai falir ali adiante, né? Exatamente. Isso futuramente, lá no contrato, que agora vamos discutir questão da licitação, e entre todos os serviços, aí, obviamente, por óbvio, qualquer prestador de serviço ele quer receber a remuneração justa, né, e adequado por aquilo que for contratado. Então, isso vai estar garantido nos contratos futuros, porque ele faz parte do atrativo e da segurança das empresas virem concorrer nessa licitação. Independente de quem for que vai assumir essa operação, ele vai assumir a operação sabendo que vai receber aquilo que foi pactuado. Tá? Então, isso dá tranquilidade para que as empresas venham se participar dessa licitação. Bom, de qualquer maneira, essa licitação se prevê para quando, secretária adjunta? Porque eu já venho fazendo essa pergunta, vou fazer agora para o senhor, porque para o secretário eu venho fazendo ela desde que ele assumiu. Né? Já existe prazo para essa pergunta? Pode ser para os dois. Já existe um prazo para essa licitação? Na verdade, o secretário já respondeu em alguns momentos, né? Hoje está sendo feito o trabalho interno, que existe toda essa questão que foi falado, sobre a parte jurídica e se montar adequadamente para que saia a licitação. Hoje a gente está no processo de compilação de dados das pesquisas que foram feitas, das reuniões que nós fizemos, em 12 reuniões que a gente fez à comunidade, para saber qual é a necessidade realmente de tipo que vai ser adequado à comunidade, porque não é simplesmente tu colocar um tipo de ônibus dentro de algo que se imagina, não. É bem estudado, é feito em cima de dados para que realmente se entregue um produto adequado à necessidade da população. Então, como está previsto dentro dos planos internos, será entregue em junho do ano que vem, para que depois venha dar continuidade. Desse ano. Desse ano. Já ia perguntar se era 2027. Não, desse ano, perdão, desculpa. Desse ano, né, em junho desse ano, para que depois venha dar continuidade no processo licitatório. Bom, de qualquer maneira, se sabe, e é um assunto que vem sendo discutido, e não é privilégio de Cachoeira, Porto Alegre já discute, Santa Maria discute, sim. São Paulo discute isso, Rio de Janeiro discute, as grandes capitais já discutem, de que a forma como é visto hoje o transporte urbano, ele não se mantém mais, né, operacionalmente, ele não é mais rentável para ninguém, a não ser que haja subsídios por parte do poder público em relação a isso. Tem alguma coisa que tem alguma previsão disso dentro desse projeto de lei? Para mim te responder isso, eu vou voltar um pouquinho nas nossas perguntas anteriores. Quando nós preparamos o processo de licitação, você me pergunta quais são as mudanças. Uma das grandes mudanças que nós teremos na questão da operação do transporte coletivo, e aí entenda a população que nós não estamos aqui também fazendo promessas, qualquer tipo de promessa de fazer grandes revoluções, né? Mas a qualidade do transporte vai ser totalmente renovada. Os ônibus vão cumprir seus horários, os ônibus vão ter qualidade embarcada, a população vai ter certeza absoluta que aquele horário marcado ele vai estar na parada, nós vamos ter aplicativos disponíveis para que eles possam acompanhar o horário do ônibus, e a população vai ter canais de comunicação junto à gestão municipal e junto à operadora com a segurança de que ela vai ter retorno daquilo que ela está reclamando, propondo, sugerindo ou criticando. Então, para que a gente faça todas essas mudanças, e aí entra um detalhe muito importante, que independente da empresa que ganhar aqui, ela tem que estar ciente de que ela tem que entregar a qualidade que nós queremos. E aí tem uma matriz de cálculo, que essa matriz de cálculo, ela não admite um percentual de qualidade menor que 95% daquilo que nós estipularmos. Essa vai ser a qualidade que nós vamos entregar. Bom, seguindo agora para a questão de quem vai pagar esta qualidade, como será pago esta qualidade. Ela tem vários formatos e várias formas. Depende de como é feita a gestão financeira, econômica, financeira e estrutural desse sistema, a gente pode dizer que este processo que nós estamos fazendo, e que é o que o prefeito Leandro Balardim está fazendo, ele está instituindo uma política pública voltada ao transporte coletivo de Cachoeira do Sul.
e como política pública ele entrega esta qualidade que a população está elegendo e precisa realmente, e não só ela, mas todo o segmento empresarial, desenvolvimento econômico, social e a rede social que atende a população necessita, assim como também ele vai dar o compasso ao gestor municipal, não só o prefeito Leandro Balardim, mas todos os prefeitos, todos os gestores que seguirem depois dele, vão dar o compasso adequado daquilo que ele acha justo a participação popular. Se é uma modicidade tarifária, uma tarifa menor, uma tarifa zero, ou uma tarifa real, uma tarifa intermediária, e aí ele vai verificar, porque essas são as ferramentas que nós estamos colocando na lei. Quais são, aonde ele vai buscar o suporte financeiro para pagar isso? Será através de um subsídio próprio da operadora? Será por uma redução tarifária, que não, às vezes não é redução tarifária, você agrega mais pessoas para dentro do transporte? Será de uma extra tarifária? Qual será essa forma? Então ele tem várias, é o que a gente está colocando hoje na lei, várias formas dele fazer isso. De fazer esse cálculo. Mas, na verdade, quando chegar lá no final, não vai ser o usuário ou a usuária que vai pagar por essa qualidade, porque tudo tem custo, né, secretário? Sim. A gente sabe, né, Nery, que tudo tem custo. A empresa não pode trabalhar de graça. Exatamente. Não pode ter prejuízo, conforme a própria empresa hoje alega que está tendo, depois dessa redução de tarifas, mas o usuário também não pode pagar acima daquilo que acha que é o correto, e a prefeitura vai ter, e o poder público, no caso, como o senhor mesmo disse, seja a prefeitura, seja o Estado, seja o governo federal, alguém vai ter que bancar. Eu até li alguma coisa que parece que o governo federal já pensa em subsidiar empresas, né, para transformar o transporte coletivo, que ele seja de graça para a população. Ou com uma tarifa mínima. O que acontece assim, ó, a gente pensa, quando pensa lá na ponta, o pensamento nosso como gestor de transportes, ele pensa somente um ponto, tá? Um ponto. A empresa que está prestando o serviço, ela tem que ser paga, ponto. Agora, como ela vai ser paga? Se ela vai ser paga com a tarifa arrecadada do contribuinte, do usuário, se ela vai ser paga por outras fontes de rendas acessórias extra-tarifárias, isso vai ser da política pública. Ocorre que hoje, na legislação atual, você não tem essa ferramenta para você criar formas de pagar o transporte, a não ser pela passagem paga pelo contribuinte. E nós estamos colocando na lei exatamente essa possibilidade desse grande leque, inclusive com a questão das fontes remanescentes lá vindas do governo federal. Eu participei de várias ações de construção das políticas nacionais. Então, dentro dessas fontes que nós participamos, eles têm várias possibilidades, inclusive locais, a gente fazer isso. Inclusive locais. Mas isso é aquele processo. Cada gestor ele vai achar a fórmula dele e tem lastro jurídico e tem as ferramentas para encontrar essa forma de pagar o sistema. E quem vai decidir isso lá no final? Qual das ferramentas vai ser usado? De que forma esse cálculo vai ser feito? Isso são cenários. E quem vai... São cenários. Assim, ó, não existe hoje um cenário correto. Ele muda de tempo em tempo. Tá? Ele muda, por exemplo, quem utiliza subsídio público. Tá? O município paga vindo de outras fontes de arrecadação interna. Aí o município ele está com um déficit financeiro extremamente alto. Ele tem que achar uma outra fonte. Bom, mas daí nós vamos trabalhar isso com os empregadores, né? Tentando reduzir o custo dos empregadores, reduzir o custo do empregado, porque ele paga hoje 6%, ao invés de pagar 6%, a gente reduz isso, distribui melhor. Bom, mas hoje, como aconteceu no governo passado, e hoje se pensa, está lá com o ministro Haddad trabalhando isso, né? Do SUM, que o governo federal quer fazer um aporte financeiro. Bom, mas daqui a pouco o cenário muda, a gente tem a questão da Zona Azul, que pode agregar um extra tarifário dentro da Zona Azul ou qualquer outro. Então, ele depende muito de cenários. Porque a Zona Azul que o senhor fala é o estacionamento rotativo pago, que não sai do papel já faz um bom tempo, né? Vai sair do papel. Que quando chega o projeto é pronto, daí a população se recusa. É um projeto para a cidade extremamente importante. Hoje a gente já vê isso, tecnicamente eu estou falando, né?
tecnicamente a gente vê hoje Cachoeira do Sul, principalmente na área de comércio e serviço, com uma necessidade bastante grande de ter uma rotatividade nessa área. Então é um projeto que tem que ser, vai ser construído, é um projeto que ele tem que sair do papel para o bem de Cachoeira do Sul. Pois é, tomara que pelo menos a discussão se amplie. Mas hoje o que se vê é uma questão muito séria de estacionamento em Cachoeira do Sul. Exatamente. Inclusive com a falta de educação de motoristas e motociclistas, né? Eu não posso estacionar na vaga do motociclista, mas ele pode ocupar 2 vagas de veículos porque ele acha que ele pode. Tem motoristas que vão lá, ocupam 2 vagas, né? Como se fossem os donos da quadra e dane-se quem mais precisar estacionar aí. Qual é o maior gargalo da mobilidade urbana de Cachoeira do Sul, além do estacionamento? Nós temos vários pontos a trabalhar. Mas a mobilidade urbana, basicamente, ela se divide em 2 eixos bastante importantes, né? O primeiro deles, que nós estamos falando agora, não o primeiro, mas um deles, falando agora a questão do transporte coletivo, que é um bem social que se presta à comunidade, né? Um serviço social. O outro eixo é a questão do trânsito, né? Então, mas todos eles convergem a uma questão. Em primeiro lugar, tá? Não só porque ele é as diretrizes de mobilidade urbana, mas principalmente porque ele está no pensamento do prefeito Leandro Balardim e está nas diretrizes da administração municipal, que em primeiro lugar vem as pessoas. A segurança das pessoas, a comodidade, os serviços de qualidade que tem que ser prestado para a população. Então, nesse eixo, o maior gargalo da comunidade aqui que nós temos em mobilidade urbana é fazer com que esse reconhecimento de que a população, as pessoas de Cachoeira do Sul estão em primeiro lugar, seja na segurança viária, deixando de pensar somente em automóvel, mas pensar na mobilidade humana em si, e também elas como elementos mais importantes para receber os serviços sociais que prestam o transporte coletivo e qualquer outro serviço. Então, nosso maior gargalo em termos de mobilidade urbana é exatamente isso, elevar a pessoa em primeiro lugar dentro da nossa... E hoje não município. se privilegia em momento nenhum o pedestre em Cachoeira do Sul, que por sinal é outro mal educado quando se refere a trânsito, na mobilidade, né? Faixa de pedestre não foi feito para entrar teclando no celular como se não houvesse amanhã, né? Existem regras básicas para serem usadas, né, sob pena de acidentes sérios. Sim. Né? Então precisamos voltar a discutir educação no trânsito. Nós vamos avançar bastante nesse sentido, tá? Tenho certeza absoluta, nós estamos ali montando agora alguns projetos para avançar nessa questão da gestão de trânsito e mobilidade urbana. Nós estamos fazendo esse processo na área de transporte, já está muito bem encaminhado, já com prazo definido, como falamos aqui em junho, queremos terminar essa fase interna e mandar esse processo lá para o Tribunal de Contas para licitar o transporte coletivo. E nós temos no outro eixo, nós estamos trabalhando muito forte, já montando diretrizes para que a gente consiga fazer esses enfrentamentos, redução da sinistralidade, organização de trânsito e aí uma série de mudanças para o bem da população, como eu disse, colocando a segurança das pessoas em primeiro lugar. Tá certo, então. Mas antes vamos ter que resolver o problema dos buracos, o problema das esquinas, que são um fiasco. Sim. Né? Tirar alguns entulhos que tiram visibilidade de motoristas. Oi? Tem mensagem? Pergunta para o secretário? Em Canoas, o ônibus está grátis. Seu ouvinte está dizendo. Quem é o ouvinte? Ele assinou a mensagem, João? O Everton. O ônibus está grátis. Está grátis. Sim. Nós temos várias. Eu particularmente tenho um trabalho bastante também intenso com a questão de tarifa zero, em projetos tarifa zero. Então nós temos vários locais que eles têm hoje no país, né, mais de 140 municípios já com tarifa zero. Mas também ele depende muito do município, que às vezes ele é viável economicamente, não é viável socialmente. Então vai muito do cenário, é um estudo extremamente profundo que tem que se fazer em cada região tem uma característica. E nós vamos passar por isso dentro da licitação do transporte ou dentro do planejamento econômico do transporte, quando nós formos fazer exatamente trabalhar esse caderno técnico do econômico e financeiro. Tá certo, então. Secretário Orion Ponce, obrigado por ter vindo. Neri Leal, foi um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma.
seja sempre muito bem-vindo, ainda mais quando os assuntos são polêmicos e de interesse, diria Leonel Brizola, né? Exatamente. Interesses, né? Era tudo aberto, interesses, né? Da população cachoeirense, principalmente. Um grande abraço, obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Alcira, obrigado, João Gabriel, na técnica, obrigado a todos os ouvintes, estamos sempre à disposição.